Pela Copa do Brasil, o Ituano perdeu para o Joinville ontem à noite pelo placar de 1-0. Mas como venceu o primeiro jogo aqui no Novelli Júnior em Itu, por 3-0, passou de fase. Outro time da região que entra em campo pela competição é o Bragantino, que enfrenta o Lajeadense daqui a pouco. Partida marcada para 7h30 da noite. Angelito Neto traz as informações do Braga. Olá, Batista, tudo bem com você? Tá certo, eu sei que você quer saber um pouquinho do Bragantino, do Paulistão, que não foi tão bem, mas esta será uma história para o ano que vem. O Bragantino vai disputar a Série A2 junto com outras equipes. Mas vamos deixar essa história de rebaixamento de lado e vamos focar aí nas outras duas competições que o Bragantino ainda continua. A primeira é a Copa do Brasil e depois tem o Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos falar da Copa do Brasil. Logo mais tem o Lajeadense aqui em Bragança Paulista. Então, vamos direto ao que interessa. Você já vê nas imagens que teremos novidade em campo para essa partida. O Massa Bruta terá de volta um dos atletas que fez história por aqui nos anos 90. Só que 24 anos depois, retorna como técnico interino. Quem não se lembra do Delega Alberto? Como você falou, há 24 anos atrás eu fazia a minha estreia aqui no Bragantino, né? Como jogador, claro. E agora eu estou tendo a oportunidade, né, de 24 anos depois, estar estreando agora como treinador. Bom, é lógico que a gente começou a matéria falando desse rebaixamento. E você vem dos bons tempos do Bragantino. É um Bragantino totalmente diferente, né? A pegada é outra, né? É uma história diferente, né? O Bragantino da época, já falamos algumas vezes assim, é difícil, né, de ser montado novamente. Mudou muito, até a própria história do futebol mudou, o regulamento. Não acredito que seja mais possível montar um time como foi o dessa geração, né, da década de 90. Seja bem-vindo novamente aqui ao Bragantino e que você consiga sucesso nesta partida contra o Lajeadense. Muito obrigado, eu agradeço e estou contando aí com o apoio de todos aí, de vocês também, para estar torcendo aí para deixar o Bragantino onde merece. Tá certo. Tá aí, Batista. Este é o grande Alberto, delegado, que em 1991 só não levou o título porque o São Paulo conseguiu se superar. Voltamos com você aí no estúdio. O Alberto foi um grande jogador, né? E agora está começando uma carreira de treinador. Boa sorte ao Alberto. O capivariano já sabe qual é o adversário na sequência. Vai enfrentar o Botafogo do Rio, que ontem eliminou o Botafogo da Paraíba pelo placar de 4-2. Olha, está conosco aqui Ademir Fonseca. Ademir, fala um pouco desse Guarani. Tem 3 jogos, são 3 decisões. Você terá que usar toda a sua experiência e o traquejo que você adquiriu ao longo da carreira. Não muito assim com relação aos 2 jogos em casa, mas o mais complicado é a Ferroviária lá em Araraquara, não é isso, Ademir? Primeiramente eu quero fazer uma lembrança aqui lá do Guarani. Opa, muito obrigado. Está aqui a camisa. Fazer aquela academia. Olha aí a camisa do Guarani, confeccionada pela Joma, empresa espanhola. Essa aqui veio sem o número, né? Só para mostrar aqui. Muito obrigado. Aliás, o Guarani está fazendo uma grande promoção para o jogo de sábado contra a equipe do Batatais. O torcedor que comparecer até a loja do Guarani, que fica lá do lado ali do prédio da administração, comprando a camisa do Guarani, ganha um ingresso para assistir o jogo do Guarani contra a Batatais, 5 da tarde. Obrigado, Ademir. Na nossa chegada, nós tivemos um jogo que era a obrigação do Guarani em ter que vencer, porque o Guaratinguetá não faz uma campanha boa na competição. E nós tivemos um segundo tempo, acho que até razoável, que deu para garantir a vitória. Saímos para um jogo contra a equipe do Novo Horizontino, com um concorrente direto, que dentro dos seus domínios, é uma equipe sempre muito difícil de ser vencida. Mas o Guarani, no primeiro tempo, eu achei que fez uma boa partida e não aproveitou as oportunidades de gols que foram criadas. E tomou um gol na bola parada, a partir daí não conseguiu mais se comportar da forma como iniciou o primeiro tempo. E acabou amargando a derrota. Já no jogo contra o São Caetano, eu acredito que fez uma partida muito equilibrada nos 2 tempos e fez por merecer a vitória, mesmo com 2 bolas na trave, que o São Caetano teve numa bola parada, que o rapaz cobrou e sobrou o atacante. Ele novamente tentou fazer o gol e colocou na trave. A partir daí, as ações, as oportunidades de gol foi toda do Guarani e foi premiado num belo passe do Fumagalli aos 40 minutos do segundo tempo e o Malaquias que entrou e foi feliz na sua finalização. Eu acredito que haverá tropeços, porque tem confronto direto de algumas equipes. No Horizontino enfrenta o Independente,
tem equipe brigando por rebaixamento, como nós também vamos pegar a equipe brigando por rebaixamento. Só nós jogamos 2 partidas dentro de casa e o Guarani tem que se impor, né? Tem que fazer prevalecer o mando de campo, tem que respeitar o adversário como se fosse qualquer outro, mas tem que tentar convocar o seu torcedor, fazer dele o seu 12º jogador e os jogadores do Guarani entender que o momento é bom. Se houver um tropeço e nós fizermos a nossa parte, nós ainda podemos sonhar com o acesso e levando para decidir contra a Ferroviária lá no último jogo. Acredito que chegando nesse jogo, a Ferroviária já será campeã. Será campeã. Ainda não deu, acho que 30 dias que você está aí, Ademir. Eu tenho uma curiosidade. Como é que você faz com toda a experiência para detectar o chamado leão de treino e o jogador que realmente na hora do jogo resolve? Quanto tempo demora para você localizar ou você localiza isso rápido? É o jogo. Só o jogo? É o jogo que vai dizer, porque tem jogadores que você às vezes não conhece, e em dia de jogos consegue jogar muito bem porque ele não consegue treinar. Tem jogadores que treinam muito bem, chega no jogo e ele não consegue jogar. Então você só vai ter esse feedback quando ele estiver jogando. Tem jogadores que no treino te encanta, mas chega na hora a bola rola, ele completamente não consegue render. E tem jogadores que no treinamento você não conta com ele. Por isso tem que ter um conhecimento bom de jogadores, para não chegar no clube e você cometer algum tipo de injustiça. Você vai colocar o Malaquias no meio de campo. Explica pra gente como é que vai ser a função do Malaquias, se é que você vai escalá-lo ali, né? Pelo menos você tem treinado assim. É só explicando que o Guarani não tem o Fernandinho, né? Não tem o Fernandinho, exatamente. E vai desfalcar o Guarani contra o Batatais. E aí você coloca o Malaquias, pelo menos tem treinado, como é que vai ser a função dele? Você acha o futebol dele parecido? E no que é parecido com o Fernandinho? Não, totalmente diferente, né? Fernandinho é articulador, um jogador que entra por dentro, sabe jogar por fora do campo, mas é um cara que ele é um bom assistente, ele consegue colocar um jogador na cara do gol. E o Malaquias é um jogador para ser lançado, um jogador de movimentação para ser lançado. A gente vai tentar fazer com que o Adson, que vem tendo um crescimento muito bom nos últimos jogos, né, que ele suporte pelo menos mais do que 75 minutos. O Adson não suporta mais do que isso. Há uma deficiência física nele e a gente precisa melhorar. Por que é essa deficiência? Porque, só para quem não conhece, o Adson é um menino, hein? Tem 18, 19 anos, né? O jogo, né? A responsabilidade. Acrescentando isso, uma vez eu falei para ele, acho que você deve ter conversado com ele a respeito. Ele tem um pouco de deficiência de controlar. Ele, na linguagem do boleiro, não dosa, corre errado. Isso é só, passa do ponto, só experiência. Eu acho que o Watson vai ter que fazer aquele trabalho que fez o Zico, quando no início de carreira, né, de fortalecimento, o Juninho Paulista, vai ter que passar por isso. São Paulo ficou um ano fazendo um trabalho de fortalecimento para que depois se transformasse num jogador importante. Mas precisa dosar um pouco mais também, né, Ademir? E a cobrança em cima do Guarani é muito grande. Vocês sabem disso, é um time de massa, há uma necessidade emergente de que o Guarani retorne à primeira divisão, retorne à Série B. Então, e os jogadores mais jovens, às vezes, sentem essa responsabilidade. Mesmo que tenha alguns jogadores mais velhos que puxam essa responsabilidade para eles, mas o peso em cima de um garoto é muito grande. Então, como eu digo a ele, se ele adquirir a maturidade em cima dessa cobrança, ele vai se tornar jogador top de linha. Então, eu acredito com a movimentação do Adson por dentro, para dar liberdade para que o Malaquias seja esse escape. O atacante, né? Seja o escape. O Ademir, você tem um jogador lá, ontem até a gente estava discutindo aqui a respeito desse atleta, até o CH falou, mas o que você tira do time para colocá-lo? Que é o Vitor Hugo, que é aqui de Santa Bárbara do Oeste, teve no Santos, teve na Seleção Brasileira Sub-20, depois foi para o Corinthians, ele atualmente pertence ao Corinthians, até está pagando o salário dele para jogar no Guarani. O treinador anterior não deu oportunidades. Você está muito pouco tempo aí, talvez não tenha tido a oportunidade para vê-lo, mas ele entrou num jogo aí, foi contra o Guaratinguetá e marcou um gol naquela oportunidade. No jogo seguinte, contra o Novo Horizontino, achei que até que você fosse colocá-lo lá em Novo Horizonte, e você veio com o Adalgiso Pitbull e não deu oportunidade para ele. O que você poderia falar a respeito desse jogador e se você pretende dar oportunidade para ele? E, por favor, não estou querendo escalar ninguém no seu time, não. É só uma colocação. O menino, o Vitor Hugo, também tem as mesmas características, jogador leve, de mobilidade, com boa penetração pelos flancos do campo, tanto o lado direito como o lado esquerdo. No jogo contra o Novo Horizontino, é um jogo de muita força, porque, tecnicamente, o time do Novo Horizontino não oferecia
Mas fisicamente era num campo pesado, por isso nós optamos por um jogador mais de força do que um jogador mais técnico. Já no jogo em casa contra o Guaratinguetá, ele teve essa oportunidade. No jogo contra a equipe do São Caetano, ele já não teve a oportunidade porque nós tivemos que queimar uma substituição com o zagueiro por contusão. Talvez teria uma chance de ele poder entrar no jogo no decorrer da partida. Mas eu acho que é um jogador que tem condições também de crescer muito no Guarani pela qualidade que ele tem apresentado nos treinamentos. Zé, faça uma pergunta boa aí para o Ademir Fonseca, mas ele vai responder depois do intervalo comercial. Tem que segurar a audiência. Não sei se é boa, mas vou fazer. Guarani, a partir de hoje, fica todo mundo concentrado, né? Treina, vai pro hotel, volta e tal. Os benefícios, nós já sabemos, mas eu quero saber da boca do Ademir, que benefícios ele espera ter com essa concentração tão prematura para um jogo contra o Batatais? Ademir Fonseca vai responder daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos já já.